Olá, amigos do canal Evangelho Puro. Sejam muitos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Pastor Diogo Silva e hoje eu estou aqui iniciando esse canal para a glória de Jesus, para poder ajudar na edificação da Igreja do Senhor e assim também poder abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que todos os vídeos que nós postarmos aqui, você possa ser notificado pelo YouTube. Assim você também possa desfrutar de tudo aquilo que estamos produzindo aqui diariamente. Nós contamos com a sua colaboração, com o seu compartilhamento e também os seus comentários em nome de Jesus. Esse canal tem o intuito aqui de edificar vidas, trazer estudos bíblicos, trazer reflexões, mensagens, enfim, tudo aquilo que possa edificar a sua fé, edificar a sua vida com Deus. Nós vamos estar produzindo aqui nesse canal e queremos sim cooperar com seu desenvolvimento. Hoje eu quero falar sobre o tema a beleza da vida cristã. Sim, hoje eu quero falar sobre esse tema muito importante. Quero começar hoje com esse fundamento que é a vida cristã. A vida cristã, ela é bela, mas depende de qual perspectiva você olha a vida cristã, de qual maneira você enxerga a vida cristã. Se você enxergar a vida cristã como apenas uma pessoa que frequenta a igreja ou um simpatizante de Deus, você vai ter uma vida cristã inconstante, frustrada, desanimada, vai estar com um pé aqui e outro lá, você não vai conseguir experimentar a realidade espiritual, você não vai conseguir experimentar aquilo que a Bíblia diz e a palavra de Deus ela se cumpre. Mas nós precisamos enxergar a vida cristã com uma outra perspectiva. E qual perspectiva é essa, Pastor Diogo? Na perspectiva de alguém que encontrou um tesouro, alguém que encontrou uma pérola, assim como Jesus disse lá em Mateus, né, como alguém que encontrou uma pérola no campo que comprou, né? Este homem comprou um campo, ele encontrou uma pérola e ele vende o campo de novo para ficar apenas com aquela pérola. Então, o que Jesus está nos ensinando nesse texto? Ele está ensinando que quando nós encontramos o reino de Deus ou a nossa vida cristã, nós começamos a abrir mão de tudo. Nós abrimos mão de tudo aquilo que nós achávamos que era relevante, achávamos que era imprescindível para viver a soberana vontade de Deus. E nós precisamos entender que a vida cristã, ela é um processo. Muitas vezes as pessoas, elas até começam a frequentar a igreja, elas até recebem Jesus como Senhor da vida delas, mas elas não conseguem dar continuidade nesse processo. Elas não conseguem dar continuidade nessa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que a transformação minha e sua, ela é como se fosse de uma hora para outra, no estalar de dedo. E não é assim. A vida cristã, ela é desenvolvida, ela é um progresso, é uma vida de progressão, né? Dizendo assim, você vai viver uma vida de desenvolvimento diário. Né? Você vai ser desenvolvido diariamente. Todos os dias o Senhor vai construir algo novo em você. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. E também em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo diz que ele mesmo deu, ou seja, Deus
constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à estatura completa de Cristo Jesus. Então, ou seja, é uma vida de edificação. E quando fala de edificação, está falando de algo complicado, porque você começar uma obra, né, você colocar a mão no arado em uma obra para edificar uma casa, demora muito, né? Você precisa ter muito cuidado no fundamento, principalmente no fundamento. Você precisa trabalhar bastante no fundamento para que então você comece ali poder edificar, né, os muros, as colunas, e então você começar a construir a casa. E depois tem todo o processo, né, de acabamento até você poder entrar de fato na casa. E a vida cristã é assim, nós precisamos primeiro trabalhar no fundamento, né? Se o nosso fundamento não for bem trabalhado, se você não tiver um fundamento sólido, né? E o nome desse canal é Evangelho Puro, porque o que solidifica a sua vida cristã é o evangelho que você recebe, é o evangelho que você absorve, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro que te confronta, que te edifica, que te exorta, mas também te consola. É este evangelho que vai fundamentar a sua edificação, a sua vida com Deus. Então, em primeiro lugar, a vida cristã é um processo diário de desenvolvimento e edificação. Efésios 4, versículo 12. Mas também a vida cristã, por ser um processo diário e contínuo, vai exigir de você, no mínimo, 4 atitudes que eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, você precisa ter uma disciplina espiritual. Sim, você precisa desenvolver o hábito de uma disciplina espiritual. E como isso acontece? Você precisa tirar pelo menos alguns momentos da sua vida, do seu dia, algumas horas do seu dia, e ali você comungar com Deus, ali você sentar, orar, buscar as Escrituras, estudar as Escrituras, ter um momento a sós com Deus, ali de reflexão, de meditação, de contemplação, para que então você possa começar a ser desenvolvido pelo Espírito. Porque nós sabemos que o Senhor constituiu apóstolos, líderes para a edificação da igreja, porém, quem faz a obra em mim e você é o Espírito Santo de Deus. Então nós, como pastores, nós temos o dever de edificar você através da pregação, através do ensino, mas quem vai te convencer, quem vai fazer a obra internamente, no seu interior, é o Espírito Santo de Deus. E isso vai exigir de você uma disciplina espiritual com Ele, um relacionamento com Ele, de intimidade, de comunhão, de busca, de oração, de jejum, de leitura bíblica. Então, a disciplina espiritual, ela é imprescindível para o seu desenvolvimento. Segundo, você precisa fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, né? Hoje nós estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas julgam as outras, olham para as outras, mas deixaram de olhar para si, deixaram de olhar para si mesmo. E quando você olha as Escrituras e você começa a estudar as Escrituras na primeira pessoa e você começa a ver a Bíblia a partir de você, essa palavra, ela tem o poder de desnudar você, de deixar você nu diante dela. E aí então você vai começar a ver a sua imperfeição, você vai começar a ver os seus defeitos, você vai começar a ver os seus déficits, você vai começar a ver muitas coisas na sua vida que precisa ser trabalhada por Deus. E a partir disso, você então vai começar a ter uma experiência profunda e genuína com o Espírito Santo. Porque a partir do momento que você começa a olhar para dentro de você e começa a identificar as áreas de tua vida que precisa ser transformada, você começa a permitir
que o Espírito Santo faça a obra aonde ele tem que fazer. Então, a autorreflexão, a autoanálise, ela é imprescindível para que você tenha uma saúde espiritual e também uma saúde mental, uma saúde emocional. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de disfuncionalidade, estamos disfuncionais em muitas áreas de nossa vida, porque tem deficiências em nós que muitas vezes não foram tratadas. E quando você começa a fazer uma autorreflexão, uma autoanálise sobre a tua vida, você começa a achar essas disfuncionalidades, essas disfunções em sua vida e começa a tratá-las. E aí você começa a ver que a sua vida começa a funcionar. Às vezes você tem uma disfuncionalidade na área financeira e a Bíblia tem resposta para isso. Às vezes é na vida emocional, na vida conjugal, né? Quantas pessoas não conseguem ter uma relação sólida no casamento porque foi disfuncional lá na sua infância, foi desconstruído com a figura paterna e materna que talvez não tinha um pai presente, talvez era um pai que batia na mãe, às vezes foi um pai abusador, e aí isso foi criando em você uma disfuncionalidade, e hoje você não consegue ter uma relação sólida com o seu atual marido, ou talvez você teve já uma relação anterior que aonde você foi machucada, você foi ferida, ou você foi ferido, e ali gerou em você uma deficiência e você entrou no novo relacionamento e aí você também traz para o seu relacionamento atual as mesmas deficiências e aí vai sempre mudando de parceiro porque muitas vezes você está buscando algo no outro que a deficiência está em você. Então a Bíblia, ela tem resposta para tudo. A Bíblia nos ensina tudo. E a vida, isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte da vida daquele que nasceu de novo. É um progresso, é um desenvolvimento diário. Terceiro, você precisa se esforçar. Você lembra que quando Moisés morreu, Josué ficou chorando a morte de Moisés e ali o Senhor falou para Josué, Josué, pare de chorar, porque assim como eu fui com Moisés, o meu servo, assim também serei contigo. Apenas esforça-te e tem de bom ânimo. Então o esforço vai ser imprescindível para você ter uma vida cristã sólida. Você precisa se esforçar, você também precisa dar o passo. Você não pode ficar totalmente dependente de líderes, de pastores, de evangelistas, de apóstolos, embora nós, como líderes, nós somos os edificadores da sua vida, porém, você precisa também ter a sua própria vida espiritual, a sua própria relação com Deus, né? E isso vai exigir de você esforço, porque muitas vezes o desânimo vai bater na sua porta, muitas vezes você vai ficar desanimado, você vai passar momentos de frustração na sua vida. E aí, se você não tem essa virtude, né, que é se esforçar, se você não é uma pessoa esforçada, você nunca vai chegar em nenhum objetivo na sua vida. E quarto, né, que é um conjunto com o esforço, é você ter uma vida de perseverança. Você precisa perseverar. Você precisa ter uma vida de perseverança. E eu costumo dizer que a perseverança é uma virtude. Hoje, pessoas que têm essa virtude, que é a perseverança, chegam longe. Elas chegam longe, tanto na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira. A perseverança faz parte da vida do ser humano. Quando você tem essa virtude na sua vida, você consegue alcançar lugares altos, principalmente em Deus. A palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que a perseverança ela gera experiência. Então, ou seja, à medida que você persevera diante de um assunto, diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo, automaticamente a sua perseverança ela vai produzir uma experiência de vitória, uma experiência. Ou seja, mesmo que você tenha uma experiência talvez negativa em sua vida, essa experiência vai gerar em você esperança, vai gerar em você conteúdo, vai gerar em você amadurecimento. Então nós precisamos ter essas duas vertentes da vida cristã. Você precisa entender que na vida cristã você terá altos
e baixos. Você vai ter vitórias, mas também vai ter lutas, vai ter dificuldades. Muitas vezes também vai ter derrotas. E não é porque você foi derrotado aqui que você tem que parar a sua vida. Não é que você viveu uma frustração com alguém ou com alguma situação que você tem que parar a sua vida com Deus. Não. Isso tem que te dar combustível, isso tem que te dar força para que você continue caminhando e que você possa vencer na próxima batalha que você tiver. Então, a perseverança na vida cristã é imprescindível, é indispensável para que você tenha uma vida cristã sólida, eficaz e constante. E, em último lugar, a vida cristã vai exigir de você um relacionamento profundo com Deus. Porque é na relação que você é aperfeiçoado, é na relação que você é desenvolvido, é na relação que você amadurece. Por exemplo, eu sou casado há mais de 10 anos, vou fazer 11 anos de casado com minha esposa. E durante esses 10 anos de casado, cada experiência na nossa relação foi nos amadurecendo. Então hoje eu consigo lidar com conflitos no meu casamento que outrora eu não conseguia. Mas por quê? Porque na relação eu tive uma experiência, na relação eu amadureci. Então é assim na sua relação com Deus. Se você quer conhecê-lo, se você quer de fato viver uma experiência e viver a vontade, a plenitude de Deus sobre a tua vida, a relação, o relacionamento com Deus é imprescindível, é indispensável. Hoje nós vemos que a relação da igreja, a relação das pessoas com Deus é muito superficial. Nós vemos que as pessoas elas se relacionam com Deus apenas no domingo ou apenas no culto, na igreja, mas elas não estão buscando essa relação diariamente, sabe? E quanto mais você se relaciona com Deus, mais você o conhece. E assim, no meu casamento é assim. Hoje eu conheço a minha esposa só de olhar para ela ou só dela olhar para mim. Nós já conhecemos um ao outro no olhar, porque a nossa relação é estreita. Nós somos estreitando a nossa relação ao longo desses 10 anos. E é assim que você precisa se relacionar com Deus, de modo que você vai conhecê-lo, você vai conhecer no seu caráter, você vai conhecer o que Deus gosta, você vai conhecer o que Deus ama, você vai conhecer a vontade de Deus e você vai se mover a partir desse conhecimento. Então é isso que a vida cristã produz. É por isso que o tema desta reflexão é: a vida cristã é bela. E quando você acha a vida cristã como uma beleza, como uma pérola, você vive uma vida de deleite e de prazer em Deus. Que esta reflexão possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus e que você possa estar conosco nos próximos vídeos que nós iremos postar aqui nesse canal. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Se você ficou conosco até agora, é porque você nos está confiando em nós. Então eu quero te agradecer. Eu te agradeço pela confiança, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas através de você que está assistindo esse vídeo. Quando você clica nesse botão, quando você compartilha, quando você se inscreve, você está cooperando também conosco e nós e também nos encorajando a continuar e a prosseguir. Muito obrigado por você estar conosco até agora. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.